Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de Roma, desde a fundação até a queda do Império. Bom, a Roma ela tem duas versões para sua fundação, né? A primeira é a ideia da loba capitolina, que na verdade é uma versão mitológica, que vai dizer que os irmãos Rômulo e Remo foram aí amamentados por uma loba, posteriormente fundaram ali uma cidade e Rômulo acaba assassinando Remo, enfim, uma versão mitológica. E aí vai explicar a fundação da cidade, inclusive fazendo referência ao nome de Rômulo. A versão dos historiadores e arqueólogos, ela é mais aceita, óbvio. Os povos latinos, sabinos e etruscos fundaram Roma através da sua fusão, né? Então essa localização estratégica, que é a Península Itálica, favorece a troca de culturas entre esses povos através de trocas de comércio, mercadorias, enfim, e acaba acontecendo a formação de Roma dentro desse contexto. Monarquia. Durante a monarquia existia então a hierarquização. Você tinha ali o rei, que representava a autoridade máxima, tinha senado na monarquia romana, representado por anciãos, e tinha também a Assembleia Curiata, que era formada por cidadãos em idade militar, que, embora participassem das opiniões políticas de Roma, não tinham tanta influência assim em relação ao rei como os anciãos. A última palavra sempre era do monarca. A sociedade romana, então, ela era hierarquizada dessa forma: patrícios, clientes abaixo. Clientes eram ali dependentes, agregados dos patrícios. Os plebeus, que eram compostos por comerciantes, lavradores, artesãos, enfim, não tinham tanta influência assim e nem direitos na vida política, não opinavam. E lá embaixo, no início da pirâmide, os escravos de guerra, escravos por dívida. Bom, a queda da monarquia vai acontecer em 509 a.C. A própria aristocracia patrícia acaba se rebelando contra o rei, não estavam muito contentes com a tomada de decisão do rei e acaba derrubando esse sistema de monarquia e instaurando a república a partir desse momento. A república, então, ela se inicia em 509 a.C. e vai findar somente em 27 a.C., tá? Então, a fase de maior expansão militar. Você tem vários conflitos sociais acontecendo dentro desse período, luta de classes, que são os plebeus, que conquistam direitos importantes como o tribunato da plebe, leis escritas, conhecidas como Lei das 12 Tábuas. A Roma, nesse momento da República, vai adotar o caráter expansionista, né? Então, através, inclusive, da vitória das guerras púnicas, e a tomada de Cartago, iniciando ali esse processo de expansão territorial do Império, que vai se aprofundar ainda mais na Roma Imperial. A crise gerada a partir desses conflitos, então você tem um excesso de escravos, então essa população ela cresce muito, a desigualdade social, a ambição dos generais, como por exemplo Júlio César, levam a guerras civis e derrubam o sistema republicano. Então, esse momento da história de Roma foi muito caótico. Você tem muitos conflitos internos, você tem muitas pessoas agindo em prol dos seus próprios interesses, você tem um Senado cheio de conspirações, inclusive vai acarretar até no assassinato de Júlio César, né, que foi esfaqueado dentro do Senado. Então, era um ambiente completamente hostil, que vai acontecer, então, a queda da República em 27 a.C. Após esse período, o início do Império Romano, que vai durar até 476 depois de Cristo. Mas antes disso, houve ali o desfecho, né, que é o desmembramento do Império Romano em Império do Ocidente, Império do Oriente. O Império Bizantino vai continuar de pé por mais 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1453. Bom, o primeiro imperador romano, Otávio Augusto, esse período é chamado de Pax Romana.
um período de muita paz e estabilidade no império, favorecendo o comércio, a cultura. Ali também foi implementada a política de pão e circo, então o povo feliz, lutas de gladiadores, né, o Coliseu ali funcionando a todo vapor. Foi um período de paz, o povo estava feliz, de barriga cheia, se divertindo. O auge do império foi no século II depois de Cristo, sob o imperador Trajano. Foram vários imperadores, poderia citar vários aqui. Mas no século II depois de Cristo foi onde o Império Romano atingiu seu apogeu, digamos assim, a maior extensão territorial dominada, tudo sob controle. Era um império muito poderoso e vasto. Figura de vários imperadores, poderia citar vários aqui, muitos inclusive muito polêmicos, como Calígula, Nero. É muito interessante a história desses imperadores e das suas atuações. Bom, a crise e queda do império. Então, a partir do século II, o gigante começou a fraquejar, porque vamos analisar, quanto maior o território, mais difícil cuidar dele. Então, essa expansão, da mesma forma que tornou o exército muito poderoso, o tornou também vulnerável a invasões. E foi justamente o que aconteceu em 476 depois de Cristo. As invasões bárbaras começam a acontecer. Povos germânicos, visigodos, vândalos, hunos começam a romper ali as fronteiras e dominar territórios do Império Romano. Crise econômica, o fim das conquistas cessaram, a entrada de novos escravos, enfim, gera uma inflação e queda na produção. Crise política, corrupção, traições, assassinatos de imperadores, gastos excessivos, militares, porque para proteger esse território inteiro, a Roma teve que investir muito em poder militar. O cristianismo também, a gente pode linkar ele a essa transformação, porque o cristianismo, de certa forma, questionava essa autoridade toda na figura do imperador. Então isso começa a impactar um pouco o valor do império, da força militar, enfim. E foi inevitável a sua queda em 476. Então houve esse desmembramento entre o Império Ocidental e Oriental. Esse evento marca, a queda do Império Romano marca o fim da Idade Antiga e dá início à Idade Média. Então no século V, inicia no Ocidente um novo período da história denominado de Idade Média. Nós vamos falar muito dele aqui. Bom, vamos treinar uma questão do Enem sobre a monarquia romana. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. O inimigo, no caso, é Cartago. Então, enquanto todos temiam um inimigo em comum, eles eram unidos. A partir do momento que esse inimigo é derrubado, as guerras começam a acontecer internamente. As guerras começam a acontecer internamente. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, libertinagem e o orgulho. Ou seja, as pessoas, quando não temem um inimigo em comum, começam ali a criar problemas entre si. A libertinagem a que Salustio se refere é a quebra de regras. As pessoas começam a agir por vontade própria. Está tudo bem, vamos fazer o que queremos. E o orgulho, ou seja, cada um travando suas próprias batalhas, querendo ganhar destaque, enfim. E aí o caos se instala na sociedade civil. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salustio, ditado de 1 a.C., manteve correspondência com o processo de que a demarcação de terras públicas não faz o menor sentido.
B. Imposição da escravidão por dívidas. Não, ninguém aqui está falando de trabalho escravo. Não faz nenhum sentido também essa alternativa. C. Restrição da cidadania por parentesco. Não estamos falando de nenhuma restrição política, nada do tipo. Restauração das instituições ancestrais também não tem nada a ver dentro desse contexto de Sallusti. E a expansão das fronteiras extrapeninsulares, sim. O domínio de Cartago faz com que inicie essa expansão territorial. E todo esse contexto se dá a partir da queda de Cartago. Então, sim, é a alternativa E. Fronteiras extrapeninsulares, ou seja, o império expandindo para regiões além da Península Itálica. Muito obrigada por você estar aqui. Já curte esse vídeo, compartilha e vamos juntos conectando.